Não, velho, tô falando. Os são bons pra caramba. Só quer? Não, tá bom? Ah, Deus, tá vendo? Deu dinheiro pegando errado, né? Eu ia colocar só pra te ajudar. Né? Larguei ele. Bom, Peraí, compra uma rifa primeiro. depois. Eu não tenho dinheiro. Não trouxe a máquina. Máquina de cartão. Esqueci de trazer. Ah, Transferências ainda, quando? eu acho que a Jéssica tinha que pagar uns 2 dois pila. Bom, A gente vai ver agora uma aplicação específica da ligação das polaridades, né? Marcação das polaridades, que é o paralelismo, ou ligação em paralelo de transformadores, tá? Por que especificamente esse? Porque é uma das operações talvez mais importantes realizadas com transformadores, tá? Qual que é a função de eu colocar dois transformadores em paralelo? Isso aí, galera. Dividir a carga. Eu posso dividir a carga. O que mais? O que diz ali? Maior potência central aqui também. É, maior potência. Eu posso adicionar ali, né? Aumentar a capacidade sem trocar o transformador já existente. Tá? Mas a questão talvez mais importante seja a confiabilidade. Tá? O que é a confiabilidade? Tá? Por exemplo, numa situação de contingência, há uma falha no transformador, se eu tiver só um, tem que desenergizar toda a subestação, toda a carga atendida por ela fica sem fornecimento. Né? Agora, se eu tenho dois transformadores, eu posso manobrar uma parte de uma carga para o outro, e aí faço manutenção e deixo. Ou a totalidade dos consumidores com fornecimento normal, tendo o transformador um pouco de sobrecarga, ou é uma parcela bem menor de transformadores sem fornecimento. Tá? Então, a operação de paralelismo de transformadores é extremamente importante para o sistema. Tá? Para a gente fazer isso, nós temos que respeitar, basicamente, assim, teria duas condições que são essenciais. A gente não tem como fazer o paralelismo sem cumprir essas duas condições. E existem outras duas condições que são que a gente chama de condições de otimização. Tá? Se nós respeitarmos essas outras duas condições, nós estamos aí melhorando a eficiência e rendimento. Né? Agora, se eu não respeitar, vai funcionar, porém não seria a melhor condição. Tá? Então, a primeira condição que diz seria a mesma relação de transformação ou valores muito próximos. Tá? A relação de transformação, o exemplo anterior que a gente viu, mostra, né? Eu não tendo o mesmo número de espiras, quando eu faço a ligação em paralelo daqueles enrolamentos, eu crio então uma malha fechada que vai ter circulação decorrente. Tá? A gente pode simplificar então esse caso aqui para o cálculo, vamos botar assim, em caso de E2 linha diferente de E2 duas linhas, sendo essas tensões internas de dois transformadores no lado secundário, né? A gente vai ter uma corrente que a gente chama corrente circulante aí, que seria a diferença dos delta das tensões internas induzidas sobre a soma de Z2 linha mais Z2 duas linhas, né? Então, o delta E2 seria igual vou botar aqui tensões internas dos TR1 e TR2. Impedância referível secundária.
qual que é o principal impacto disso aqui? Eu vou gerar um índice de perdas muito grande e posso superar a capacidade, o limite máximo de condução de corrente dos próprios enrolamentos. E aí posso ter danificar, então, o nosso transformador. A letra B é quase que uma consequência, né? Uma sequência dessa letra A. Seria mesmo grupo de defasamento, tá? Então seria uma condição também essencial, eu marquei ali então o que é essencial, né? Eu tenho que cumprir um E, o que eu marquei com O seria de otimização, que seria desejável, tá? No caso mesmo grupo de defasamento, ou defasagem, tá? Eu estou me referindo então tanto a transformadores monofásicos quanto trifásicos, tá? No monofásico está basicamente associado com o sentido da polaridade de cada um dos enrolamentos. Quer dizer, se eu ligar um transformador de polaridade aditiva e outro de subtrativa em paralelo, não respeitando os terminais e as marcações, o que vai acontecer? Eu vou ter dois enrolamentos, por exemplo, supondo no secundário, com uma defasagem de 180 graus, porque eu tenho uma tensão no sentido e a outra no outro, oposto, totalmente oposto. Então, na verdade, quando eu falo de mesmo grupo de defasamento, quer dizer, se eu tenho a mesma defasagem, no caso monofásico, ela vai ser igual, né? Mas no trifásico, como a gente vai ver em seguida, em função das polaridades, eu posso ter mais 30 ou menos 30 de defasagem numa ligação Y-delta, por exemplo. Então, se eu faço um paralelismo de dois transformadores que estão ligados em Y-delta, eu tenho que garantir que o grupo de defasamento seja o mesmo. Quer dizer, é mais 30, então os dois têm que ser mais 30. Ou é menos 30, os dois têm que ser menos 30. Vai ficar mais claro quando a gente vê essas ligações, tá? Agora, focando especificamente no mono que a gente está vendo, é justamente o caso que a gente já viu antes, né? Se eu tenho ali dois transformadores, eu tenho que garantir que os enrolamentos estejam os dois em polaridade subtrativa, os dois aditiva. Caso eles sejam diferentes, eu tenho que garantir a ligação do X1 de um com o X1 do outro, para garantir aí o grupo de defasamento. Senão, vai acontecer a mesma coisa. Vou botar isso aqui, puxar para cá, também vale aqui. Vai acontecer o quê? Eu vou ter tensões diferentes. Lógico que agora aqui seriam aí vetores, né? Aqui a gente está só pensando em módulo, aqui já é vetor, mas o cálculo é o mesmo, é válido, tá? Se eu tiver uma diferença de 180 graus nas tensões, logicamente que eu estou fechando, então, seria basicamente isso aqui, ó, vou fechar, tem um enrolamento secundário, virado para cá, assim, com a polaridade aqui, tá? E aí tem lá o outro, que eu quero ligar em paralelo, que está assim. Se eu fizer essa conexão aqui, se eu fizer essa ligação aqui, tá? Eu tenho isso aqui, ó. As tensões vão se somar nesse caso aqui, né? E tem uma corrente super alta circulando nos enrolamentos, tá? Agora, se as duas polaridades concordam, né? Se elas são exatamente iguais, essa corrente aqui não vai ter corrente circulando nessa malha, só saindo daqui, né? Então isso aqui vai ser zero. Então, na verdade, que trato das duas. Essa aqui seria uma extensão, né, da letra A, mas é extremamente importante, tá? Quando a gente trata principalmente de transformadores trifásicos, que a gente vai ver depois, em seguida, ali as ligações.
Alguma dúvida? Aqui? Tá. Essa equação aqui é basicamente uma generalização do que a gente viu no exercício recém-resolvido, né? Eu fiz ali, só deduzir a equação, mas ela pode ser feita aqui. Seria, então, no caso ali, 6,3 menos 5, né? Sobre a somatória das impedâncias, que foi exatamente o que a gente fez. Mas aquele desenho que você fez ali, você não ligou ele em série? Você ligou Ficou ele... parecido com série, mas eu estou fazendo uma conexão em paralelo com grupos de defasagem diferentes. Como é que vê a marcação na prática? Essa marcação. Como que vira? Como que vê? Ela Como que vem vira? aquelas marcações, tu não vê o sentido, tu vê o H1, H2, X1, X2. Tá. Tá? Tem aqui. Hã? Se tem aqui, Que tráfego que tem no laboratório diferente? o que tem de diferente? Não entendi, o que tem de diferente? diferente? Falou que era diferente. São altos. Não, aqueles dois que a gente usa são transformadores isoladores. Os pequenininhos são autotransformadores. Os autotransformadores, eles não têm isolamento elétrico, porque os enrolamentos são ligados uns aos outros, né, o primário e o secundário. A gente vai ver qual que é a vantagem e desvantagem de ter isso. A desvantagem já disse, não tem isolamento elétrico. Então ele não O filtra. transformador é dentro, a bobina é dentro, né? Usando a mesma bobina. É a mesma bobina. É a mesma bobina. É como se fizesse tipo um divisor de tensão. Não é bem um divisor de tensão. A vantagem é que eu consigo aí transferir potência por meio magnético, por indução, e outra por condução. Aí eu ganho, eu consigo com o mesmo núcleo, o mesmo transformador pequeno, transferir mais potência para o secundário. Eu reduzo o custo, por isso que eles são tão utilizados, os autotransformadores. E essa uma pergunta agora que eu não sei se tem muito a ver. Essas máquinas de solda, antes elas eram os transformadores de solda, né? Tá. Que ela elevava, né? Agora a gente tem as inversoras, que são aquelas menorzinhas. Como é que é essa relação? Como é que é esse? Não saberia te dizer. Não sei. Porque as antigas são transformadores, Sim. né? Ele eleva. Uhum. Mas ali provavelmente é alguma coisa que vocês devem ver. Agora isso, é eletrônica de inversora. potência. Na verdade, É. é alta corrente. Ela é baixador, né? Abaixa a tensão para levar corrente. Isso. Só que ali deve ser vocês vão ver isso em potência, vocês estão fazendo potência 1, né? Vocês vão ver isso em potência 2. O tipo de inversor ali que provavelmente aplica. Eu não sei, os arranjos aí eu já não lembro dos tipos, qual que é elevador, qual que é abaixador, mas é eletrônica de potência. Ele baixa a tensão e eleva a corrente no transformador, né? Da solda, né? Bom, as outras duas questões relacionadas à otimização, então, são desejáveis que sejam cumpridas, tá? Não necessariamente é requisito para operar transformadores em paralelo. A primeira delas é mesma impedância percentual ou mesma tensão de curto-circuito ou valores muito próximos, tá? O que é impedância percentual? Tá? É um conteúdo que eu opto por não dar para vocês em transformadores, que é a utilização de bases de valores por unidade ou percentual. E vocês vão ver semestre que vem em sistemas de energia, valores PU. Mas basicamente que é o que? A gente normaliza as grandezas elétricas, tá? Em uma base, que geralmente são bases de potência, tensão, e a partir daí a gente obtém a base de impedância. Para ter sempre o valor dado uma referência, ao invés de dizer, então, eu tenho uma impedância de 50 ohms, ela é dada em 0,10 PU. O que significa, então, uma mesma impedância percentual? Seria que eu tenho um transformador com impedância de 10% em referência à base de impedância que é dada para ele. O que acontece com transformadores?
Qual que é a vantagem de a gente usar essa referência, além de todas as outras que a gente vai ver em sistemas de energia? Transformadores com diferentes valores de potência têm, como vocês viram, diferentes valores de impedância real, né? Porém, em sua grande maioria, a gente pode classificar em um número bem restrito de grupos de variações, e aí eu vario bastante a potência, e em percentual o valor vai ser sempre o mesmo. Tá? Então, se nesse caso, por exemplo, aqueles dois transformadores que a gente tem ali, tem valores de impedância real diferentes. Porém, se a gente normalizar isso em função da base deles de potência e tensão, que são diferentes, um é de 1000, outro é de 500, eles vão se tornar valores iguais, percentuais. Então, por isso, nesse caso, eu tenho um ganho aí ao casar esses dois, conectar esses dois transformadores em paralelo, né? Vai ficar mais claro quando a gente vê valor em PU, mas assim, a gente pensar, a tensão de curto-circuito é a tensão aquela que a gente observa no ensaio. Se eu não me engano, um deles dava 9, o outro dava 11 lá no ensaio de curto-circuito. Então as tensões são bem parecidas, tá? Então esse aqui seria uma relação desejável para a gente melhorar o rendimento do circuito, assim como a última. Mesma relação entre reatância e resistência equivalente, tá? A reação entre resistência equivalente, ela está basicamente associada ao tamanho. Então, quer dizer que se eu tenho transformadores com potências mais parecidas, né? Que a gente vê, isso é uma relação que a gente tem aí, é uma grandeza bem conhecida no meio dos sistemas, que é a relação XR, tá? O que acontece? Quanto maior for a potência de equipamentos usados em sistemas elétricos de potência, em CEP, né, maior é a minha relação XR. O que quer dizer? Que a característica indutiva é muito maior que a característica resistiva desse circuito. Tá? Essa relação é usada, por exemplo, quando a gente vai fazer análise de redes, para desprezar a influência da resistência, por exemplo. Tá? Então, quando eu pegar transformadores que têm relação XR parecidas, que vai, então, quer dizer, vamos lá, mais ou menos associada aí ao tamanho deles, né, em relação à potência, a gente tem aí, então, uma melhoria do rendimento, tá? São condições desejáveis da gente ter, mas não são requisitos para conectar essas duas aqui. As anteriores, então, que é grupo de defasamento e mesma relação de transformação, então são obrigatórias, né? A gente tem que ter a mesma relação, senão não faz sentido. Tá? Uma coisa que a gente vai observar na prática, tá? Que acontece com os dois transformadores é que a divisão de carga, conectei dois transformadores em paralelo. O que vai acontecer? Eles têm potências diferentes. O que vai acontecer? O que vocês acham que acontece com a carga? Por exemplo, conectei lá um total de um deles, supondo lá 10 amperes, tá? Daí eu tenho um transformador de 1000 VA e outro de 500. Como é que será que se distribui essa corrente entre os dois? Porque os dois são ligados em paralelo. Então eu tenho dois transformadores, 1 e 2, com duas potências diferentes. Então S1 e S2. A minha I2, que seria minha corrente de carga, 1 relacionada ao TR1, se dá pela minha I2 total de carga, vezes
ela se divide proporcionalmente em relação à potência. Isso o valor real. Tá? Então, supondo lá, se eu tenho um transformador de 500 VA e outro de 1000, a potência total do meu banco é 1500, certo? Então, necessariamente, o que vai acontecer? O transformador 1, I2 TR1, vai sempre assumir 500 sobre 1000, ou seja, 1/3 da carga. 500 sobre 1500, né? Isso, 1500, desculpa. Enquanto o TR2 vai assumir 1000 de 1500, ou seja, 2/3. Essa aqui não está funcionando também? Essa aqui eu acho que é aquela. Joga fora, isso não funciona. Mas isso é fixo ou varia? 2/3. Varia em função da potência dos transformadores, né? Por exemplo, se eu tivesse 2 transformadores iguais, esses aqui tivesse. Essa tá bom. Entendi. Eita, Eita, mas essas aí não são aquelas que são recarregáveis? aí, professor, é I21 ou I2? Aonde? Lá em cima, I2. I2 o transformador 1, tá? I2. TR1. TR1. Vai carregar. E aí no caso aqui ficaria o I2 Mas TR2 igual ao I2 total, né? S2 sobre S1 mais S2. Existem algumas literaturas que definem essa relação em função das impedâncias. É recarregável, sim. Esse aí, tem a tinta? Não sei. Essa é uma chave. Pessoa que sabe das É uma coisas. chave. Isso aqui. Eu tenho filho, né? Tem filho. E aí... O professor Douglas, ele espera tudo, não? Não passou no concurso, agora espera. O senhor nem vai passar gabarito, né? Essa relação sempre vai ser respeitada, tá? Se vocês analisarem, então, se a gente pensar em proporção, sempre, no caso dessa ligação, aqui ele recebe 1/3. Nesse caso aqui, 2/3. Se os transformadores fossem iguais, por exemplo, se eu tivesse 2 de 750, Seria um meio. seria exatamente metade. Cada um receberia 1/2, né, da carga. Tá? Então, a divisão está diretamente associada à sua capacidade de potência, né? A gente vai fazer isso aqui variando com diferentes cargas ali, vai observar que exatamente cada vez que a pessoa vai se dividindo proporcionalmente. Certo? Perguntas, dúvidas? Vamos fazer um quiz? Que isso? Que? Não tem quiz no 150. 100 gotas. Ai, Desinfartei. desinfartei. Tinha dado uma parada cardíaca. Traz o explorador lá. Desfibrilador. Traz o centelhador. Vai. Não, tem um exercício ainda. Então eu vi que estavam tudo animadinho, guardando coisa. Vale 10 da próxima. Segunda-feira o cara já tá. Podemos fazer assim, ó, o exercício pode Não, ficar vamos fazer. como Não, atividade junto. também. Fizemos Não, junto. vamos fazer junto E agora. vale 10. Fizemos Não. junto e valemos 10. Fizemos junto valendo 10 ainda. Fazer valendo Ó, atividade pra semana que vem. Esse exercício aqui, questão que caiu na prova do semestre passado. Ano passado. Vamos resolver agora bem certinho. O Douglas já tem ali. É isso. Não fiz prova. Não, foi a prova. Tá do segundo? Não, vai entregar. Acho que não. Acumular tudo. Tem que deixar acumular tudo.
Deixar com mais. Não, Parece que vale- os professores fizeram um programa assim, vou fazer duas palavras. Primeiro de dezembro tá todo mundo desesperado. Não. Ninguém. Bom, vamos resolver logo de uma vez? Vamos Já embora. são. 9h30 e... Vou entregar semana que vem, cadê? Então, olha, sabendo que os resultados de ensaio, dos ensaios, são apresentados na tabela 2 responda. Então, esse aqui seria ensaio de polaridade, tá? Então, ensaio de polaridade lá, lembrando, o que a gente faz? Vou fazer o que eu fiz antes, lá no início, na aula para vocês, tá? E aí, lembrar o que vocês fizeram lá com o Cruz semana passada. Pô, eu tenho que explicar pro Patrick. Coitado. Quebrou o tombo do que a gente Chegou todo mundo já terminado. Acabou. Todo mundo tem matéria no fim de meia hora. O ensaio de corrente alternada, então, diz o seguinte: a gente curto-circuita os pontos lá, que a gente chama de concordantes, do lado de alta e de baixa, né? Então, aqui Faltou o pontinho no segundo, né? No de faltou o baixo. pontinho porque eu não tenho polaridade ainda, né, meu filho? Ah, desculpa então. Não deveria nem ter aqui, né? Coloquei aí já. Já deu a resposta. O que acontece? Tá? A gente aplica então tensão terminal no lado de alta, tá? Faz essa ligação e mede essa tensão aqui, tá? Se o V' for maior que o V, significa que eu tenho polaridade aditiva. Uhum. Tá? Sim. Agora, se o V' é menor que o meu V, então a polaridade é subtrativa. Bom, então tá dito aqui, eu tenho dois transformadores, tá? Fiz o ensaio com os dois transformadores ali. Transformador 1 mediu V1 220, então já sei que o meu lado de alta é 220, certo? Se o V1 aqui... Eu esqueci de colocar V1. Então meu V1 aqui é 220, esse aqui é o transformador 1, tá? E ele mediu lá no V' 347. Então deu V' maior que... É aditivo e o de baixo é de 127. Aditiva de baixo 127. Então aqui eu tenho 127. Polaridade nesse caso, então faço marcação aqui. E nesse aqui fica assim. Isso? Se é aditiva? Não. Não. Sim, não. Sim. Não. Se é aditiva é assim. É assim. É assim. E aí então minha marcação, lado de alta, Ah, sim, tá certo. H1, H2, X, 2, X1. E a transformador tem polaridade, então? Aditiva. Agora o transformador 2. De breia, quem que dizer de breia pra mim? O Borges. De breia. Nada de piada. No chute seria subtrativo. Não, é subtrativa pela tensão velhinha ali. O V1 é 220. V1 220, O né? de alta, né? É Ah, 220. 220. O de baixa também é 127. Também 127.
Mas como deu a diferença, né? É subtrativo. 220 menos 127, então é subtrativo, né? Os pontinhos são os dois em cima. Isso, então os dois pontinhos em cima. Aqui é H1, H1, e lá em H2, cima aqui X1. X1, X2. E aqui é Subtrativo. Acertadinho. Esse aí nós vamos fazer não, vai. Vamos fazer no laboratório, sim, senhor. Cuja atenção na Nada operação também. é saber utilizando esses. Exatamente. Uhum. Então a B diz para desenhar um diagrama de conexão dos dois transformadores, tá? Então, desenhe o diagrama de conexão dos dois transformadores em paralelo, com o objetivo de atender uma carga de 2,1 kW, tá? Cuja tensão de operação é 127. Faltou uma informação agora que eu vi aí. Só um pouquinho. Porque na verdade era relacionada às questões e a potência deles não está dada. Ah, faltou o cabeçalho da questão. Então, S1, vamos anotar aqui. Dois kVA, S2, 0,75 kVA. Tá, então, bom, nossos dois transformadores, vou desenhar eles aqui. Está dizendo que a minha carga opera, então, na tensão de 127. 127. Então, a carga vai estar conectada no terminal de baixa do transformador, né? Então, vou desenhar os dois tal como eles estão ali. H1, H2. X2, X1. Esse aqui é o meu TR1, né? Sua nome. H1, H2. X1, X2, esse aqui é meu TR2. Para fazer a ligação em paralelo, o que eu tenho que concordar? As polaridades, tanto do lado de alta quanto do lado de baixa, né? O que mais nós vimos ali como requisito essencial? Relação de transformação igual ou parecida, que nesse caso aqui são iguais, né? E aí o defasamento que dizia é justamente o que nós temos que respeitar agora aqui. Então, que é concordar as polaridades, né? Então, nesse caso aqui, lado de alta, eu ligo H1 com H1 de cada um dos dois transformadores, né? E H2 com H2. Então aqui eu tenho a ligação, é aqui onde eu vou alimentar o circuito, né? Meu V1 aqui, 220 volts. Agora no lado de baixo, onde eu vou conectar a carga? Eu tenho que casar aqui X1 com X1. Aqui. E X2 com X2. A gente vai fazer desse jeito aqui.
tenho aqui meu X1 e o X2 do circuito, tá? Agora, minha polaridade está aqui, né? Aqui está a minha marcação, pela ligação. E aqui eu conecto minha carga, então. E aqui vai estar meu I2, certo? Uhum. Esse aqui é a letra B, só fazer o esquema de ligação. Agora, C diz o seguinte: determine a corrente total consumida pela carga e as correntes que passarão no secundário de cada um dos transformadores. Então, tem que calcular o total, depois fazer a proporcionalidade em função das potências, como eu mostrei antes ali. Então, meu I2 total vai ser S igual V vezes I, né? V2, I2. Então, aqui, o I2 vai ser o meu S da carga dividido pelo V2. S da carga é 2,1 Não, mas 2,1 quilowatts. quilowatt. Não é kVA. 2,1 vezes o fator de potência unitário aqui, então você vai ver T, tá? Você no teta. Tá? Minha carga é quilowatt, então o fator de potência é 1. Então, me ganha agora. Não, nem fala mais, velho. 2,1 dividido por V2, que é 127, né? Faz tempo que eu não vejo, né? Eu vi ele hoje. 2,1 dividido por 127. Aqui é. 16,53. 16,53 amperes. Essa aqui é a minha corrente de carga total, tá? Então agora, tenho que saber quanto vai passar no TR1, quanto vai passar no TR2, né? Então, o I2 TR1 vai ser igual ao I2 total vezes S1 sobre S1 mais S2, tá? Então, o I2 aqui é 16,53. O valor da potência S1 é 2, né? 2 kVA. Sobre 2 mais 0,75. 2 dividido por 2,75. Vezes. 12,02 em D. 12,02. Isso. 02. 12,02. 12,02. Tá. E no caso do TR2, Posso diminuir o total também daquela outra. pode. Mas vamos fazer bonitinho. 16, 53, vai ficar 0,75 sobre 2,75. Tem que ser 4,51, né? É. Agora uma coisa bacana aqui. Tá. Quanto que é o I nominal e 2 nominal do TR1? É 2 kVA, né? Sobre 127. Dá quanto? 15,74. 15,74. E aí o I2 nominal do TR2 é 0,75 kVA, 127. 5,90. 5,90? É. Tá. Agora a gente faz assim, percentual de carregamento, tá? E carga. Transformador 1. Eu tenho aqui 12,02, né? 12,02 dividido pelo 15,74 vezes 100.
76,31. 76,31% de carga. O transformador 1 tá. E carga percentual. Vamos botar isso aqui 1, isso aqui é o 2. O 2 é 4,51 sobre 5,90 vezes 100. 76,44. 76,44. Acho que esse 5,90 está arredondado. Né? Porque a gente não usou todas as casas, né? Tá. Mas a teoria, eles têm que estar com o mesmo percentual de carregamento. Sempre. Sempre. Tá? Então, os dois transformadores vão ter percentualmente o mesmo carregamento, que é, na verdade, então, proporcional à sua potência. Né? No caso da ligação do banco, eu também vou ter a carga dividida aí proporcionalmente em relação à potência de cada transformador. Certo? Eu o quê? Liga a luz? Perguntas, dúvidas? Não? Claro que é. A C começa a partir daqui dos cálculos, né? Isso. A C, isso aqui tudo, né? Tudo isso aqui é C. Aí eu adicionei ali o percentual de carga. Já mandei os slides para vocês. Tirando que é difícil, o resto é fácil. Tirando que é difícil, o resto é fácil. Essa segunda parte de transformadores, ela tem cálculos no máximo tipo isso aqui. Porque a gente vê basicamente polaridade, a gente vai ver autotransformador, que são os cálculos relativamente simples, e ligações trifásicas, que é basicamente ligações. Tá? Agora eu estou